cálculo de concentração. E ao longo dessa semana, eu vou começar a colocar os vídeos. Já está tudo gravado, tá bom? Só falta eu gravar o de diluição. Mas eu vou lançar de um a cada 2 dias, porque está gravado, mas eu tenho que editar ainda. Então, dia sim, dia não, eu estou soltando uma aula daquela só de concentração, com as 3 questões gravadas para vocês. Eu não vou revisar o conteúdo que a gente viu aula passada. A gente vai começar logo aqui de cara com propriedade coligativa. E eu já vi com vocês a questão da pressão de vapor, certo? Beleza? Que a gente viu lá que quanto... Eu fiz isso com vocês? Fiz, não fiz? Ou não terminei? Me lembrem aí. Terminou, pronto. Então tá gravado lá. Depois eu vou trazer questões de pressão de vapor também, tá bom? E vou trazer questões das outras propriedades. Então não se preocupem não, que vocês vão ter questões para estudar desse tema. Beleza? Então, a gente, pessoal, o que, é que eu quero que vocês peguem mais da pressão de vapor? Além do conceito teórico que eu falei na aula passada, que quando eu tenho um soluto misturado ali, quando eu tenho uma mistura, né, uma solução, quando eu tenho um soluto dissolvido no meio, e, Velton, quando eu tenho um soluto dissolvido no meio, eu tenho uma redução da quantidade de moléculas na fase vapor, e isso vai diminuir a pressão, que é a famosa pressão de vapor. Certo? E como é que eu calculava? Por essa fórmula aqui, onde a pressão da solução vai ser igual à fração molar do solvente vezes a pressão de vapor do solvente puro. Certo? E a fração molar, vocês já sabem, é um número de mol de ar, no caso aqui do solvente, pelo número de mol total. Certo? Aí eu dei mais um para vocês. Ó. Determine a pressão máxima de vapor em que uma solução que foi preparada adicionando-se 0,1 mol de sacarose e 0,9 mol de... Não está apresentando? Valeu, galera. É vero, ó. Pronto, agora está. Mas eu não falei nada de novo. Beleza? Esse exemplo aqui já está até gravado. Eu só vou começar por ele. Estão vendo aí agora, né? Essa aqui é a fórmula que vocês vão usar, galera. Pressão da solução vai ser igual à fração molar do solvente vezes a pressão padrão do solvente. Certo? Essa aqui é a fórmula que vocês vão utilizar. Então, se a gente for resolver essa questão aqui, ó, determine a pressão máxima de vapor em que uma solução que foi preparada adicionando-se 0,1 mol de sacarose e 0,9 mol de água. Ele pede para você considerar a pressão padrão. Você quer a pressão padrão da água. Pressão padrão da água, 23,75 miligramas de mercúrio. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, calcular a fração molar. Quem vai ser esse N2? Eu não quero não do solvente, então vai ser o número de mols do solvente. Quem vai ser o N1? Número de mols do soluto. Beleza? Então, o botão aqui da canetinha. Pronto. Eu vou ter 0,9, que é a quantidade de mols de solvente, que é a água, dividido por 0,1 mais 0,9. Você vai dar 0,9 dividido por 1, que, ou seja, a fração molar do solvente é 0,9. Agora eu vou pegar a minha fórmula, ó. Pressão da solução vai ser igual a fração molar vezes a pressão padrão do meu solvente. Pressão padrão do meu solvente, que é 23,75. Substituindo, ó, vai dar 0,9 vezes 23,75, que vai dar 21,37. O que é que vocês vão observar? Que a pressão de vapor ela vai diminuir, certo? Quanto maior a quantidade de soluto dissolvido, menor vai ser a pressão de vapor. Beleza? Toda a teoria eu já expliquei na aula passada. Então, como vai estar gravada, eu vou colocar ela online. Já está online, na verdade. Oi, Natália, tudo bom? Como já está online, eu não vou voltar lá, certo?
Então, seguindo para outra propriedade, o AVA não está funcionando. Nossa, que pena. Outra propriedade, mas eu acho que volta já já, Natália. Outra propriedade coligativa é qual? Elevação da temperatura de ebulição. Pessoal, isso aqui é importante pra caramba, porque para vocês que cozinham. O que é que você usa, pessoal? Vocês já repararam? Entrei pelo link. Ah, tá. Pelo link do grupo, né? Ó, não sei se vocês já repararam. Quem é que faz café aqui de manhã? Se você fizer café de manhã, eu te pergunto, você coloca o açúcar antes de ferver ou depois que ferver? Hein? Antes, depois que fervo, depois que tomo. Beleza? Depois você, quem bota o açúcar antes de ferver a água, vai reparar o seguinte: você vai fazer um experimento amanhã. Você vai colocar o açúcar depois de ferver. Vocês vão perceber que aqui, ó, ele vai ferver mais rápido e que ele vai ferver menos rápido. Por quê, professor? Por causa que quando eu tenho um soluto dissolvido, eu tenho uma elevação da temperatura de ebulição. Ou seja, eu preciso de mais energia para fazer com que o meu material ferva, a minha solução ferva. Sempre que eu tenho um soluto dissolvido, quando você dissolve açúcar, você está dissolvendo um soluto. Beleza? Vai acontecer o seguinte, ó, se eu fervo água pura, eu vou usar essa temperatura aqui. Se eu fervo uma água com alguma coisa dissolvida, eu aumento essa temperatura. Ó. Então, eu vou ter aqui um delta, ó, uma variação da temperatura. Beleza? A fórmula, pessoal, é essa aqui, ó. A variação da temperatura é igual a constante ebulioscópica, você quer chamar de é uma constante, certo? Vezes, cuidado, a concentração, vou apagar aqui, molar. Por que a concentração molar, pessoal? O Arivelton perguntou isso para mim um dia desse. Por que, pessoal, a concentração molar, onde eu tenho o número de mols dividido pela massa do solvente, ela não é afetada nem pela temperatura e nem pela pressão. E como eu vou ter uma variação de temperatura, eu preciso usar a concentração molar. Beleza? Tranquilo? Concentração molar vai sair aula disso aqui, se preocupem não. Pessoal, esse K aqui, ó, essa constante, ela é tabelada. Então vocês não precisam decorar, tá bom? Essa constante aqui, ó, ela é tabela. Ou seja, se eu cobrar uma questão para você calcular a variação da temperatura, na temperatura de ebulição, eu vou dar o valor da constante já, ou vou colocar a tabela. Presta atenção, para a água, a constante é 0,52. Para o benzeno é 2,53. Ou seja, essa constante depende exclusivamente do tipo de soluto que vai estar dissolvido. Perdão, essa constante depende Professor, exclusivamente. Oi, diga aí, isso Rita. daí é para saber se é líquido, gasoso ou Não, sólido? não. Já é outra coisa, né, que eu tô misturando. Porque Pronto. é parecido. Eu estou falando do ponto de ebulição, que lá no que você está falando, para saber se é líquido ou sólido, é a temperatura que as coisas vão começar a ferver. O que eu estou dizendo é o seguinte, se a água estiver pura, ela vai ferver, não é a 100 graus, a água pura? Se for água com sal, por exemplo, ela vai ferver a 105 graus. Por que ela vai ferver a uma temperatura maior? Porque eu tenho uma elevação da temperatura de ebulição. Quando? Quando eu tenho um soluto dissolvido no meu solvente, que é a característica da propriedade coligativa. Beleza, galera? Deu para entender? Sim? Show. Então, eu vou ter, quando eu tenho um soluto dissolvido, a temperatura de ebulição maior. Certo? Professor, deixa eu só perguntar uma coisa, que eu Pergunte. entrei. Foi a primeira que você explicou, De hoje, essa sim. daí? De Certo, hoje, sim. ok. A de pressão de vapor, falei na aula passada.
Beleza? Tá tudo aqui já. Concentração molar, temperatura constante ebullioscópica. Tá bom? Esse KEzinho aqui. Vamos fazer um exemplo. Tranquilo. Ó, o ponto de ebulição da água pura é 100 graus. Da água pura. Qual temperatura de ebulição de 100 ml de água? A gente dá a densidade da água aqui. Se a mesma fosse adicionada 10 gramas de sacarose, a gente dá o peso molecular da sacarose. Primeira coisa que você vai ter que fazer. Você vai ter que calcular a concentração molar. Calcular o W. Qual é a fórmula, galera? W vai ser igual a massa dividido pelo peso molecular vezes o volume. Beleza? Esse volume aqui, lembra, perdão, desculpa. Olha o professor errando. Cadê o meu botãozinho de borracha? Vezes a massa do solvente. Beleza? Essa é a fórmula. Vamos substituir aqui, ó. Qual é a massa? 10 gramas. Qual o peso molecular? 342. Qual é o meu massa do solvente em quilos? Presta atenção, pessoal. Lembra que eu falei aula passada que se for água, a mesmo volume é a mesma massa? ml igual a grama? Lembrem disso, tá bom? Diga aí, Davi. Pronto, vezes 100. Só que 100 está em grama. Eu preciso disso em quilograma. Então, vou dividir por 1000 e vai dar 0,1 quilograma. 0,1. Beleza? Aí eu vou calcular o W aqui. Eu já tenho feito. Só fiz isso tudo aqui só para vocês verem o caminho. Eu fiz separado até. Calcula o número de mols. Deu 0,29 mols. Vai confundir vocês. Professor, por que Oi, que Natália. tem que ser em quilograma? Por causa da fórmula. A concentração molar, aula passada, ela é o número de mols pela massa do solvente em quilo. Obrigatoriamente em quilo. É da fórmula, tá bom, Natália? Então não se preocupe de entender por quê nesse ponto, tá bom? É em quilo. Certo? Então, essa partezinha aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, deixa eu me empolgar aqui com a canetinha, não, porque senão... Aí, Bruno, tu fundiu a fórmula do número de mols com Isso. a da molaridade, né? Eu fiz aqui na mão, na canetinha, eu fiz fundindo. Mas para não perder tempo com os cálculos, porque já está feito isso aqui para vocês, eu fiz também de forma individual, tá bom? Então, você pode fazer das duas formas. Ou você usa essa fórmula aqui, ó, igual a massa, que eu aconselho, tá bom? Dividido pelo peso molecular, vezes a massa do solvente, em quilo. Ou você usa essa fórmula condensada, que é muito mais rápida. Ou você faz por partes. Qual é a primeira parte? Calcular o número de mols. Porque a fórmula mesmo é essa aqui, ó. Concentração molar é o número de mols pela massa do solvente. Certo? Eu só faço é trocar esse N aqui, ó, por massa sobre o peso molecular. Que é essa formulazinha aqui. E isso na aula passada. Professor, passou um carro de som aqui, não escutei nada. Eu vi. Natália, por que é massa aqui, ó? Não se preocupe em entender, é da fórmula. Certo? A fórmula diz que a concentração molar é o número de mols dividido pela massa do solvente em quilos. Do mesmo jeito que na molar é obrigatoriamente em litros, a molar é em quilo. Tranquilo? Lembra lá na aula que eu botei no YouTube, eu coloquei isso. Obrigatoriamente na molar tem que ser em litro, não é isso? Aqui a molar tem que ser em quilo. Você conseguiu me ouvir por causa do carro de som? Acho que não. Mas vamos seguir aqui, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer, calcular o número de mols, tá bom? Se eu quiser seguir uma sequência mais lógica. Eu não tenho aqui, ó, 10 gramas de soluto, então vou pegar essa massa e dividir pelo peso molecular dela,
que vai me dar 0,029 mols. Aí eu venho para a segunda parte, que é o quê? Você quer calcular o número de mols e quer calcular a concentração molar, que é o número de mols dividido pela massa do solvente em quilos. Quanto é a massa do meu solvente? Se for água, galera, o volume em ml é a mesma massa em gramas. Então é 100 gramas. Só que está em grama. Eu preciso que isso vá para quilo. Então eu vou dividir por 1000. Aí eu vou ter 0,1 quilograma. Aí eu vou substituir aqui, ó. 0,029 dividido por 100, transforma em quilo, 0,1. Essa divisão aqui, ó, vai me dar essa concentração molar. 0,29 mol por quilo. Perfeito? Tem uma concentração molar, agora que eu vou aplicar essa fórmula, ó, que é a minha parte 3. A variação da temperatura vai ser a constante vezes a concentração molar. A constante para a água, se eu for na tabela, esse KE aqui, ó, ele vai ser 0,52. Ele é uma constante, é só olhar na tabelinha. Ele não vai mudar, tá bom? Vezes a concentração molar que eu calculei. Essa multiplicação aqui vai me dar uma variação de 0,015 graus Celsius. Pessoal, a sequência de resolução é essa, tá bom? Ou você pode trocar essa etapa 1 e 2 por essa fórmula aqui. Deixa eu botar ela ali do lado. Se você não quiser fazer isso e depois isso, você vai usar essa fórmula. Massa pelo peso molecular. Difícil, hein, Gabriel? Vezes a massa do solvente em quilo. Tá tranquilo, cara. Vai ficar gravado, viu? Então relaxa e qualquer coisa me pergunta lá no grupo, se tu ficar com dúvida. Não vai endoidar, não. Tá bom, pessoal? Eu posso trocar essa etapa 1, essa etapa 2 por essa aqui, ó. Show? Tranquilo para vocês? É só a formulinha. Diga aí, Velton. Você falou tá? É, Foi? então tá. Aí, como é que eu vou achar a nova temperatura que ele quer? Ele quer o ponto de ebulição depois que eu adiciono a sacarose. Vai ser a etapa 4. Eu não achei a variação delta. Eu não tenho a temperatura inicial, que era 100 graus. Qual vai ser a temperatura final? Só pegar esse cara e passar para lá. Vai dar 100,015 graus. Galera, essa diferencinha de temperatura aqui, ó, que faz com que você perceba, e realmente é perceptível para quem faz todo dia, café, por exemplo, quando você mistura o açúcar antes de começar a ferver, e se você misturar o açúcar depois da fervura. Quando é só a água, ela ferve mais rápido. Show de bola, pessoal. Professor, você vai ter que repetir isso daí, porque não entrou nada na minha cabeça aqui. O final aqui ou tudo? Esse daí primeiro é para achar a temperatura como é. Vamos lá. Não, baldeou tudo. Passou um Vamos lá, vamos lá. Relaxa. Vamos lá. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou procurando a variação da temperatura de ebulição. Eu estou procurando isso aqui. Por que é que vai variar? Porque eu tenho uma propriedade coligativa que diz que quando eu tenho solução, quanto mais soluto, maior, vai ser a temperatura de ebulição. Isso quem está me dizendo é a propriedade coligativa. Elevação da temperatura de ebulição. Ou seja, quanto mais soluto, maior a temperatura de ebulição. Quanto maior a quantidade de soluto, maior a temperatura de ebulição. Beleza? Qual é a fórmula que eu uso para calcular isso, Natália? Essa aqui, ó. Onde a variação da temperatura de ebulição vai ser a constante, certo? Essa constante é tabelada, vezes a concentração molar, certo? Molar, vezes o I, que é aquele fator de Van 't Hoff que eu falei aula passada, certo? Que vai funcionar para sais, tá bom? Não vou repetir o que é aqui. Fator de Van 't Hoff. Diga aí, Velton. Você quer que eu repita o que é? Por que que foi escolhida a molaridade,
Aí. A molaridade. Por que que eu uso molar? Porque eu não estou variando a temperatura. Quando eu vario a temperatura, concorda comigo que se eu pegar aqui um volume, dizer que esse cara é 100 ml, a 25 graus. Se eu coloco esse vidro, essa solução a 100 graus, eu garanto que o volume é o mesmo? Ou as coisas tendem a expandir quando elas são aquecidas e a se contrair quando elas são resfriadas? Acontece ou não Isso. acontece? Expansão térmica ou contração térmica? Então, se algo se contrai, se algo tem isso, V1, quando ele se contrai, ele vai ser V2. Quando ele se expandir, ele vai ser V3. Então, o meu volume vai variar. E a concentração molar não é o número de mols dividido pelo volume? Se o volume variar, a minha concentração vai estar mudando. Então, eu não posso usar a concentração molar quando eu estou trabalhando com temperatura. Agora, na molar ou não. Se eu tenho 50 gramas a 25 graus e eu coloco essas mesmas 50 gramas a 100 graus, a massa vai mudar? Não, não vai mudar. Ou seja, a minha fórmula da molaridade não é a concentração molar, o número de mols dividido pela massa do solvente. Como é pela massa do solvente, ó, a concentração não muda com a temperatura. Como eu vou estar vendo uma variação de temperatura, eu tenho que usar a molaridade. Tranquilo, Velton? Ficou claríssimo. Perfeito, meu amigo. Aqui o delta aqui. Lá, o delta T. Beleza? Van 't Hoff, galera. Esse Van 't Hoffzinho aqui, ó, tem a ver com o número de íons. Para o NaCl, que tem 2 íons, ele é 2. Para o CaCl2, que tem 2 íons, certo? Tem 3 íons, ele vai ser 3. E assim sucessivamente. Eu falei disso aula passada, então não vou travar muito aqui não. Você vê lá na gravada. Beleza? Tranquilo, Natália? Deu para seguir até aqui, ó? Eu estou calculando isso aqui, ó. A variação da temperatura de ebulição em uma concentração, em uma solução. Eu vou utilizar uma constante, que é tabelada, a concentração molar e o fator de Van 't Hoff, se for íon. Como é sacarose, não é iônico, então não preciso me preocupar. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou calcular o número de mols, certo? Porque a fórmula da molaridade é número de mols, ó. É mol por quilo. Então eu não posso usar massa. A não ser que já eu explique como é que você pode usar massa. Eu não posso usar massa, então eu tenho que calcular o mol. Como é a fórmula do mol? Massa pelo peso molecular. Quanto é a massa? 10 gramas. Qual é o peso molecular? 342,3. Divide um pelo outro, você vai achar esse valor de mols. Achando o valor de mols, eu vou agora calcular a minha concentração molar. É só pegar esse valor aqui e substituir aqui dentro. Vai dar 0,029 dividido por 100 gramas, que é a massa da água. Por que a massa da água é 100 gramas? Porque se for água e for... Quando é água, o volume é a mesma coisa da massa. Falei na aula passada. O volume é a mesma coisa da massa. Certo? Então, troco por 100 gramas. Só que lembra que precisa ser em quilo, então eu tenho que transformar isso para quilo. Para mim transformar 100 em quilo, eu vou dividir por 1.000. Vai dar 0,1. Quando eu realizar essa divisão, eu vou ter esse valor aqui, ó. Concentração molar igual a 0,29 mol por quilo. Então, o que é que eu achei agora? A minha concentração molar, na minha etapa 2. Aqui, Natália, o que eu falei foi o seguinte, eu posso resolver essas duas aqui, ó, de uma vez só, usando essa fórmula condensada, que você viu lá na aula do YouTube, só que para concentração molar, que é qual? A massa dividida pelo peso molecular, mas em vez de colocar o volume aqui, eu vou colocar a massa do solvente. Em quê? Em quilo, do mesmo jeito.
Beleza? Essa massa em gramas, essa massa em quilos. Aí eu vou achar sem fazer duas etapas. Faço uma etapa só, encontro a concentração molar. Beleza? Encontrou a concentração molar, Natália? Aplica a fórmula. A fórmula é essa, ó. Delta E igual KE vezes W vezes I. Para a sacarose, que é um composto molecular, esse I aqui, ó, ele é 0. Perdão, esse I aqui é 1. Certo? Ou seja, ele não tem valor, ele é 1. Então, posso ignorá-lo. Aí eu vou ter, ó, a variação da temperatura é igual a constante vezes a molaridade. Qual é a constante? É 0,52. Para quem? Para a água. Se o solvente for outro, ele vai mudar essa constante. Qual é o valor da concentração molar? 0,29 que eu calculei aqui. Quanto é que vai dar isso aqui? 0,015. Beleza? Tranquilo até aqui, Natália? O que eu calculei aqui, ó? O aumento. Quanto é que aumenta a temperatura? Quanto que aumenta a temperatura? Aumento da temperatura. Certo? Aumentar a temperatura. Agora, o que eu quero saber? Eu quero saber o ponto de ebulição quando adiciono 10 gramas de sacarose. Então, eu tenho que achar a temperatura final. Então, eu vou aplicar essa formulazinha aqui, ó. Simples. Qualquer variação, galera, é o final menos inicial. A variação da temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial. Variação do deslocamento, deslocamento final menos deslocamento inicial. Beleza? Quanto é que você sabe se, vamos lá, eu passei uma semana fazendo uma dieta aqui pesada. Como é que eu vou saber quantos quilos eu perdi? Meu peso final depois da dieta, menos o meu peso inicial antes da dieta. Essa diferença vai dizer quantos quilos eu perdi, né não? Então é só isso, certo? Quanto é o delta que eu calculei? É 0,015. Quanto é o inicial? É 100. É 100. Como vai ser a final? Aplica a fórmula, certo? Aplica a fórmula. Vai ter que pegar esse 100 e passar para o lado de lá. Sinal negativo vai passar para o lado de lá positivo. Vai ficar 100 mais 0,005. Temperatura final vai ser essa aqui. Tranquilo, Nath? Deu para você entender agora? Me escutando? Acho que deu. Vamos Toda vida que seguindo. ponto de evolução faz esses 5 processos, né? É. Se ele estiver perguntando isso aqui, é. Claro que as questões podem vir pedindo outras coisas, mas a fórmula vai ser a mesma. Por exemplo, ele pode te dar a variação, te dar a molaridade e te pedir a constante. Mas vai ser a aplicação da Mas a fórmula. constante, né, que já vem na tabelinha. Eu sei, mas questão é questão. Eu não estou falando as minhas, eu não vou fazer isso com vocês. Eu vou pedir exatamente isso aqui. Mas se vocês forem fazer uma prova de concurso de farmácia, quem garante que não virá assim, entendeu? O I é o que mesmo Então, aí? oi? O I representa o que mesmo? Fator de Van 't Hoff, certo? Que são Ah, quantidade de íons. Professor, ele é um tá. quando for a água, é isso que o senhor disse? O que? O I aqui? Sim, que ele Porque não é tem valor. sacarose. Não, vamos entender. Vamos entender. E quando é que a gente vai Calma, saber que eu ele vou, tem eu vou valor? explicar, eu vou explicar, eu vou explicar. Assim. Sacarose tem uma molécula. Quando eu coloco ela em água, fica quantas moléculas? Depois que dissolve? Uma molécula, concorda? Sacarose, ela não é iônica. Beleza? É uma molécula só. Agora, o NaCl são duas moléculas juntinhas, dois íons. Quando eu coloco em água, não vira dois? O CaCl2, eles são três íons. Quando eu coloco em água, ele não dissocia e vira três moléculas separadas, três íons separados? Isso aqui é o fator de Van 't Hoff. Ó. Se o soluto é molecular, ele sempre vai ser um. Se o soluto for iônico, eu tenho que ver quantos íons ele vai formar. Se formar dois íons, esse fator é 2. Se formar três íons, esse fator é 3. Se formar quatro íons, esse fator vai ser 4. Por exemplo, quem que forma quatro íons? PbOH4. Essa base aqui, ó, ela é iônica. Quando ela dissolve, ela forma isso aqui, ó, Pb4+, mais 4 OH-.
Quantos íons ela formou aqui, Erivelton? Quantas moléculas ela dissolveu, ela formaram aqui? 1 mais 4, 5. Qual é o meu fator de Van 't Hoff? 5. Van 't Hoff é 5. Ou seja, eu vou ter que multiplicar a minha equação por 5. Para mim achar essa variação. Tu explicou isso. Tu explicou isso antes de começar as propriedades coligativas, né? Antes de falar do abaixamento da pressão de vapor. Isso, tá lá na aula passada. Mas eu expliquei isso aqui. Tá bom? Mas eu expliquei de novo, não tem problema não. Alguém não entendeu isso aqui, pessoal? É relativamente importante se no enunciado da tua questão te der íons. Se o teu composto for iônico, como é que vocês vão identificar um composto iônico? Se for um metal e um não metal. Se o teu composto for iônico, necessariamente, ao se dissolver, ele vai formar íons. Aí tu tem que saber quantos íons ele vai formar. Esse vai ser o fator de Van 't Hoff. Ele é importante pra caramba, porque ele leva a erro, mas leva a erro mesmo. Porque se você não considera, dá errado. Beleza? Show. Dúvidas, pessoal? Vocês entenderam realmente isso aqui? Se vocês entenderam, a próxima vai ser fácil. Hein? Professor, eu vou entender bem direitinho quando Sim. eu rever de novo a aula, viu? Tá, então pode tranquilo. Assista aqui, reveja de novo e eu vou fazer questões dessas aqui também, tá bom? Como vocês vão resolver as questões. Que é como eu vou cobrar em prova, aí para vocês é mamão com açúcar, para passar de semestre. Ó. Da mesma forma, ocorre com o abaixamento da temperatura de congelamento. É a mesma fórmula, galera. É a mesma fórmula. A diferença é que muda a constante. E aqui eu vou medir o quê? O abaixamento da temperatura de congelamento. Ou a redução do ponto de fusão. Certo? A redução da temperatura de fusão. A passada a gente viu o quê? A elevação da temperatura de ebulição. Aqui eu vou ver o quê? A redução da temperatura de fusão. Certo? O que é que vocês vão ter que entender? Que na água pura, ela vai fundir a 0 graus. Chegou em 0 graus de temperatura, ela vai congelar. Na água com açúcar, por exemplo, essa temperatura já pode ser de menos 3 graus. Ou seja, eu preciso de uma temperatura mais baixa ainda para que eu consiga congelar a água. É por isso, galera, eu tenho certeza que aqui todo mundo já deve ter viajado para o exterior, para um canto que tem neve, né? Como eu sei que vocês todos já foram, vocês devem saber que lá o pessoal joga gelo no chão para poder derreter a neve. Perdão, joga sal na neve, no chão, para derreter a neve. Vocês sabem por que eu uso sal para derreter a neve? Eu estou fazendo um abaixamento da sua temperatura de fusão. Pois é, velho, eu sei que você lembra, cara. Certeza que nos seus domingos lá você jogava um salzinho lá para poder sair no seu carro. Beleza? Outra curiosidade dessa temperatura de abaixamento aqui, essa, não por brincadeira, eu sei que alguns já fizeram. Vocês já ouviram falar que sal, gelo e água congela a cerveja? Você pega o isoporzinho, leva pra praia, bota lá bota gelo, sal e água. Aí eu sei. Pois é, Carlos. Tu sabe por que quando tu coloca sal no gelo, ele deixa a cerveja trincando de gelada, meu amigo? Por causa disso aqui, ó. Enquanto que o gelo, água pura, vai deixar a temperatura do isopor a 0 graus, o gelo com sal, ele vai deixar a temperatura do isopor a menos 5 graus. Ou seja, temperatura de um freezer. Tá bom? Aí a cerveja fica trincada e geladinha. É isso. Porque eu estou botando sal. Eu estou fazendo isso aqui, ó. O abaixamento da temperatura de congelamento. Beleza? Então, eu vou reduzir a temperatura de congelamento. Beleza? Tranquilíssimo. Eu vou ver esse delta aqui de abaixamento, ó. E também existe uma constante. Para a água é 1,86. Vocês vão ver que a temperatura de congelamento ela é muito mais afetada pela presença de solutos do que a temperatura de ebulição. Isso é meio óbvio.
O que é o congelamento, pessoal? No líquido, nem que eu acho que eu vou passar essa aula, eu vou falar só disso essa aula. A outra a gente dá amanhã. No líquido, como é que estão minhas moléculas? Elas não estão soltas? Serelepes e pimponas aqui? Se o líquido é puro, quando ela congela, elas têm que ficar juntinhas. Concordam comigo? Ou seja, isso aqui é a fusão. Eu preciso reduzir a temperatura do meio para que a fusão ocorra, para que eu comece a desacelerar essas moléculas e elas se juntem, se fundindo. Entenderam isso? Sim ou não? Agora eu pergunto para vocês, e se eu tiver soluto no meio? Eu tiver que fazer a fusão agora, também com moléculas de soluto. Eu preciso, vocês conseguem perceber que eu preciso reduzir ainda mais a temperatura? Ou isso não fica claro para vocês? Hein? Eu vou ter que aglomerar mais moléculas. Então eu vou ter que jogar uma temperatura mais baixa. Por isso que eu provoco um abaixamento na temperatura de fusão. Entenderam, pessoal? Beleza. Como é que eu calculo isso? Pegar o mesmo... Eu não passou um caminhão aqui. Repito. Pessoal, quero só que vocês entendam. Na água pura, eu não tenho soluto. Só as moléculas do teu solvente. Quando ele congela, eu vou gastar uma energia para que ele congele. No caso da água, é 0 graus, a temperatura necessária para que ela comece a congelar. Certo? Ela começa a fundir, que é formar a pedrinha de gelo, onde eu tenho que aglomerar as moléculas de solvente. Quando eu tenho um soluto, que é o caso da solução, onde eu tenho partículas de soluto dispersas no solvente, eu preciso agora, quando eu for fazer uma fusão, ou for congelar, eu preciso fazer com que essas partículas se aproximem e se fundam, fiquem ali todas juntinhas do solvente. Se eu tiver só água pura, e se eu tiver uma água misturada com solvente, vai ser mais fácil ou mais difícil de juntar? Pronto. Vamos para as minhas analogias. Você vai por aniversário, você foi convidado para a festa de aniversário do seu sobrinho. Você vai ficar encabulado na festa? Você consegue se juntar com a galera de boa? Consegue, que é tua família, é todo mundo parecido, é todo mundo do mesmo grupo, não é não? É como se fosse o solvente puro. Agora, tu começou a namorar alguém, tá com uma semana, e essa pessoa te chamou para ir pro aniversário da prima dele, onde tu nunca viu ninguém da família. Como é que tu fica? Você nem come. O pessoal te chamar de guloso. Certo? Você não consegue se misturar bem. A quantidade de energia que você dispensa, que você gasta para poder se juntar com o pessoal é muito maior. Então preciso de mais energia. Esfriar mais para que eu consiga aglomerar uma solução. Por quê? Porque tem partículas ali que não são do meio, que não são do solvente. Eu preciso de uma temperatura mais baixa. E isso é o abaixamento da temperatura de fusão. Beleza? Vocês não entenderam agora, eu não sei mais como é que eu explico. Como é que eu calculo? Eu vou pegar, pessoal, a mesma questão da anterior. A mesma, não mudei nada. É tanto que até as etapas são iguais. Eu só vou mudar aqui, ó, na fórmula. Ó, o número de mols é o mesmo, a concentração molar é a mesma. Não vou ficar mais aqui, tá bom? Quando eu venho para a constante, o que muda é o valor dessa constante. Ó. Se eu for na tabela, o valor dessa constante é 1,86 para a água. Ou seja, vai dar uma redução, ó, de 0,53. Certo? Então, pessoal, qual é a minha temperatura inicial? É 0. Qual vai ser minha temperatura final? Não sei.
Qual vai ser minha variação? Qual foi a minha variação de temperatura? 0,53. Professor, por que você colocou um menos aqui? Pessoal, porque eu estou falando do abaixamento. Eu estou falando da redução. Certo? Então eu tenho que diminuir. É um delta para baixo. Então ele é negativo. Como é que o pessoal corrigiu isso? Corrige isso em livros. Vocês podem ver em livros o seguinte. Essa KC na forma de 1,86. Aí você tem que fazer esse raciocínio de que, como é uma redução, ele vai ser negativo. Mas muitos livros te dá a KC assim, ó, menos 1,86. Ela te dá a constante negativa. Para quê? Para que isso aqui, obrigatoriamente, fique menos 0,53. Aí tu vai ter que aplicar menos 0,53. Para não ter erro. Tá bom? Mas é porque a variação é isso. Mas é uma variação para baixo, negativa. Entendeu, galera? Então, ó, como é que vai ficar a minha temperatura? Menos 0,53 graus Celsius. É a nova temperatura de congelamento. Perceba que na água pura é 0 grau. Na solução é menos 0,53. E se fosse o sal de cozinha, se a gente fosse fazer aqui um churrasco e tivesse que congelar a cerveja, o sal de cozinha não é NaCl, que vai formar Cl- e vai formar Na+, ou seja, vai ter um fator de Van 't Hoff igual a 2, então eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. Ou seja, a temperatura de fusão seria menos 1,06 graus Celsius. Eu tive que multiplicar por 2. Se fosse outro sal, aí eu talvez tivesse que multiplicar por 3. Tá bom? Aí isso aqui vai baixando à medida que eu vou aumentando o fator de Van 't Hoff, se eu mantiver as mesmas quantidades. Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender? Bruno, por que que é K KC? e Deixei não KE, né, KI, aqui. como diz aí, como tem aí? Eu errei. Porque eu errei mesmo. É KC. Até na outra também, no outro exemplo. A outra era KE, que é constante. Você pode falar constante de ebulição. Constante ebulioscópica. KE. Desse Ezinho aqui, ó. E a outra é KC. Constante crioscópica. Porque um está falando de congelamento crio e um está falando de ebulição, ebuli. Beleza? KE e KC. Eu errei aqui mesmo, é KC e a outra é KE. Beleza. Carlos, sempre que eu tiver um sal, deixa eu explicar isso para vocês com bem calma. Vocês estão vendo que está todo mundo não entendendo isso aqui. Deixa eu mudar o slide. O que é o fator de... Professor, depois me explica esse, né? Eu não coloquei na minha cabeça esse negócio de... Não sei nem chamar o nome. Esse... Fator de Van 't Hoff. Eu vou explicar agora. É isso que eu vou explicar agora. Vamos entender, pessoal, o fator... Vou ficar só aqui nessa aula. Sem problema. Fator de Van 't Hoff. O que é o fator de Van 't Hoff? Entendam o seguinte, pessoal. Propriedades coligativas, eles só dependem de uma coisa. Quantidade de soluto dissolvido. Ou seja, eu tenho aqui o meu solvente puro. Todas as propriedades que eu estou falando. Abaixamento da pressão de vapor. Abaixamento da pressão de vapor. Elevação ebulioscópica. Elevação da temperatura de ebulição. Abaixamento da temperatura de fusão. E que eu vou falar daqui a pouco de pressão osmótica. PI, pressão osmótica. Todos eles só dependem, presta atenção. Vou botar até em outra cor aqui e botar em azul. Só depende da quantidade de soluto. Só depende disso. Certo? Não importa se é iônico, se é molecular, se é ácido, se é base, se é sal, se é óxido, se é tóxico, se não é tóxico. Só depende da quantidade de soluto. É isso aqui que vocês têm que ter na cabeça. Certo? Isso quer dizer o quê, professor?
que se eu tenho um solvente puro, a temperatura da água seria 0 grau. Falando aqui de abaixamento da temperatura de fusão. Se eu coloco uma bolotinha de solvente, de soluto, digamos que essa temperatura agora vá para menos 1 grau. Se eu boto duas, estou fazendo uma analogia bem extrapolada, tá bom? Ela iria para menos 2 graus. Se eu boto 3, ela iria para menos 3 graus. Vocês perceberam que aqui eu estou falando, eu coloquei 3 moléculas. 3 moléculas aqui dentro. Cada molécula que eu adicionei foi baixando 1 grau. Aqui com 0 moléculas, aqui com 1 molécula, aqui com 2 moléculas, aqui com 3 moléculas. Vocês conseguiram perceber isso? Ficou clara essa ideia para vocês? Ficou. Pronto. Agora, deixa eu fazer o seguinte. Vocês concordam comigo aqui? Vocês concordam comigo que para cada molécula baixar 1 grau? Peguem essa ideia. Certo? Ao invés de eu colocar um composto molecular, o que é um composto molecular? Deixa eu colocar aqui. O que é um composto molecular? Certo? Por exemplo, o açúcar, C12H22O11. O açúcar sólido, galera, cristal, se eu coloco esse cara em água, eu consigo dissolver ele. Não consigo? Fazer o C12H22O11 aquoso, já que ele vai estar dentro d'água. Consigo ou não consigo? Hein? Eu consigo Como é, Bruno? Perdi. Eu consigo dissolver açúcar, fazer uma garapa? Sim. Pronto. Uma molécula de açúcar no estado sólido, quando eu coloco em água, ela continua inteirinha. Eu não desmancho a molécula de açúcar. Eu simplesmente dissolvo ela. Por quê? Porque isso aqui é um composto molecular. Certo? É um composto molecular. O mesmo, pessoal, não acontece nos compostos iônicos e nos ácidos. Nos iônicos, vou mudar a cor de novo. Eu tenho opções de pincel e eu não compro o carregador, então pronto. Nos iônicos e os ácidos têm a mesma propriedade, tá bom? Os iônicos e os ácidos. O que acontece? Olha o NaCl. NaCl sólido. Quando eu coloco esse cara em água, o que vai acontecer com ele? Na mais Cl menos. Percebeu que uma molécula de NaCl formou 2 íons? Forma 2 íons. Conseguiram perceber isso? Uma molécula de NaCl forma 2 íons. Certo? Se eu pegar agora o CaCl2 sólido, quando eu coloco esse cara em água para fazer ele dissolver, ele vai formar o Ca2+, mais 2Cl-. Perceba que uma molécula de CaCl2 formou 3 íons. Percebeu? Lembra que aqui a gente chegou no seguinte acordo? Cada molécula, cada parte, reduz em menos 1 grau. Não foi esse acordo aqui que a gente fez aqui, ó? No nosso entendimento? Não foi? Que cada pedacinho vai reduzir em menos 1 grau? Agora eu te pergunto, Carlos, se eu coloco uma molécula de NaCl aqui dentro, certo? Quantos pedacinhos eu vou formar? 2, não é não? 1 não vira 2? Então, ó, uma molécula de NaCl vai reduzir em quantos graus? Em 2 graus. Concorda comigo?
E se eu colocar 2, eu vou ter 4 pedacinhos. Ou seja, vai reduzir em 4 graus. Se eu coloco 3, vai formar 6 pedacinhos. Aí eu vou reduzir em 6 graus. Se eu pegar essa aqui, ó, deixa eu reescrever aqui tudo. Isso aqui estava assim. Menos 1, menos 2, menos 3. O outro ficou 0, menos 2, menos 4 e menos 6. Quando eu coloquei quem? O NaCl. Se eu usar agora o CaCl2, se eu usar o CaCl2, 1 de CaCl2, formar 3. Né? Aí vai ficar de cara menos 3. 2 moléculas de CaCl2 vai formar 6 carosim. Então vai ficar menos 6. E 3 moléculas de CaCl2 vai formar 9 carosim, que vai dar menos 9. Vocês entenderam isso, pessoal? Sim ou não? Não sei se vocês entendam o que está acontecendo aqui. Conseguiram entender? Pronto. Perceba que é a mesma coisa de eu ter feito vezes 2 aqui. Foi não, ó. E pra cá, ó. Vezes 2. Ou daqui para cá, ó. Vezes. Não é não? É. Ponto. Todas as fórmulas. Aquela lá, ó. Pressão vai ser igual fração vezes a pressão padrão. Vezes quem? Vezes o I. Variação da temperatura de ebulição vai ser a KE vezes W vezes I. Variação da temperatura de fusão vai ser o KC vezes W vezes I. Esse I aqui é quem, pessoal? É o que eu estou chamando de fator de Van 't Hoff. E esse fator de Van 't Hoff é o quê? O número de íons ou de partículas que são formadas quando uma molécula iônica, um composto iônico, é solubilizado. Por quê? Porque uma molécula dele, no estado sólido, forma mais de um íon no estado líquido. Certo? E eu só dependo de quem? Ó? Da quantidade. Não importa a natureza. Então, se o meu sal, o meu composto forma 2 íons, o fator de Van 't Hoff dele passa a ser 2, que foi isso aqui, ó, vezes 2. Se forma 3 íons, passa a ser 3. Aí eu vou ter que pegar tudo e multiplicar por 3. Entendeu agora? Professor, tem algum exemplo que não use o 1, que não... Tem algum exemplo desse Eu não tipo sei se eu aí? fiz nenhum assim. Mas, Porque eu ainda Natália, não estou entendendo quando é que vai entrar na questão isso daí. Eu entendo deduzir. deixa eu modificar aqui. Pronto. Deixa eu escrever assim, ó. Esquece o peso molecular. Vamos dizer que o peso molecular é esse. Não é mais sacarose, agora é NaCl. Você tem que saber, você precisa saber lá de química geral que isso aqui é um composto iônico. E que quando eu colocar esse cara em água, ele vai virar Na+, mais Cl-. Tem que saber isso aqui, certo? Ou seja, qual é o fator de Van 't Hoff dele? 2. Vocês entenderam isso? Vocês conseguem dizer para mim qual é o fator de Van 't Hoff do NaCl? Qual é o fator de Van 't... Me digam aí, qual é o fator de Van 't Hoff do FeCl3? Me digam aí. É 2, né? Não. FeCl3? Ah, tá. Esse cara vai virar o Fe 3 mais 3 Cl-. Professor, como é que eu sei isso aqui?
Vamos lá, vamos voltar lá para a química geral. Rapidinho aqui, ó. Vocês lembram da regra do X? Onde a carga do ferro é o número de mols de cloro. Ó, esse 3 aqui, ó, é a carga do ferro. E esse número aqui, que você não tem nada, pessoal, você não está vendo nada, mesmo porque tem um, tá bom? É a carga aqui do cloro. Isso quer dizer o quê? Que o ferro é 3 mais e o cloro é menos. Só que eu não tenho 3 cloros aqui, Erivelton, ó. Então eu tenho que ter 3 cloros aqui. Quantos íons foram formados? 4 íons. Qual é o fator de Van 't Hoff aqui? Hein? Qual o valor desse íon aqui, ó? Para o FSL3? Você consegue me dizer? Não é 4, não? Então professor, 4. para dar esse Exatamente, Carlos. esse 4. negócio aí, é a quantidade de cargas que tem, né? Não É a importa se ela quantidade é de negativa ou íons. positiva, soma tudo que é Isso. negativo e Soma negativo. todos os íons. Soma todos os íons. Pronto. Por Que eu quê? O não que eu quero que aprendi o você nome ainda entenda, não. o que eu quero que você entenda mesmo é que não importa a natureza, o que importa é a quantidade. Não importa a natureza, o que importa é a quantidade. Ou seja, se eu tenho um composto que no estado sólido Mas ele isso está daí, assim, professor, só vai servir para quando for como é o nome? SAT. Quando for para SAT, né? quando for o quê? Para essa fórmula aí, AT igual. Quando for para as propriedades coligativas, todas elas você tem que considerar o fator de Van 't Hoff, que é o izinho. Todas elas. Todas as 4 fórmulas que eu vou mostrar, que eu mostrei para vocês. Certo? Eu mostrei uma na aula passada, mostrei 2 nessa, ainda vou mostrar mais uma. Mas se o soluto for um composto iônico, né? Só se o soluto for um composto iônico. O único ponto é esse. Se o soluto for um composto iônico ou um ácido. Porque o ácido também forma íons. O HCl, por exemplo, em água ele forma H+, e Cl-. Ele também forma 2, tá bom? É íons e ácidos. Pessoal, eu quero que vocês entendam, principalmente, galera. Prefiro perder tempo aqui do que vocês não entenderem isso. Vocês entenderam, vocês perceberam que só depende da quantidade de matéria. Não importa se é íons, mudou o nome. Não importa se é íon, se é molécula, se é uma base, se é uma hidroxila, não importa o elemento da tabela periódica. Para a propriedade coligativa, o que importa é a quantidade. Certo? E nessa questão da quantidade, vocês têm que estar atentos ao seguinte: se fora da solução é uma molécula, mas dentro da solução essa molécula vira 2, o que é que vai valer? O 1 que eu conto aqui fora ou o 2 que está aqui dentro? O 2 que está aqui É o dentro. 2, né, professor? Então, é essezinho que eu estou falando para vocês. O que é o NaCl? É uma molécula que quando eu boto na água, ela vira Na+, mais Cl-, que é 2 moléculas, 2 compostos diferentes. É um que vira 2. Entendeu? É um que vira 2. E o que é que me importa? É esse 2 aqui, porque é esse 2 que vai estar na solução. O que é o CaCl2? É uma molécula que em água vira Ca2+, mais 2 Cl-. 1, 2, 3. É um que vira 3. O que me importa é isso aqui, ó. O 3. Por quê? Porque só me importa a quantidade de matéria que está dentro da solução. Então, tudo, a fórmula eu vou trabalhar da mesma forma. Só que o que eu vou fazer? O final, o resultado final mesmo. Viu, Natália? Tu me perguntou, onde é que isso entra na questão, professor? No resultado final. Esquece o I por enquanto. Esquece o I. Se em vez de sacarose fosse NaCl, aí tu tinha que saber o seguinte, que o NaCl forma 2. O que é que tu tem que fazer com o resultado final? Vezes I. Quanto é o I? É 2. Vai fazer esse resultado final
vezes 2. É só isso. E se fosse 3? O resultado final vezes 3. Entenderam, galera? Como é que eu uso o fator de Van 't Hoff? Ou não? O Velto mudou até o nome. Deu uma clareada, deu para entender mais ou menos. Mas eu acho que para frente dá para entender melhor. Com certeza você vai ter que estudar, vai ter que rever as questões e vai ter que resolver questões para você entender melhor. Certo? Assim, galera, é como eu já repeti isso algumas vezes. Se você estiver vendo essa aula pela primeira vez e você entendeu de primeira vez que eu expliquei, meus parabéns. Você é uma pessoa muito, mas é muito, você é acima da média. Certo? Porque esse conteúdo não é simples. Eu estou falando de um negócio que eu tenho certeza que vocês nunca nem pensaram na vida. Certo? Eu não estou falando da composição do sangue. Eu não estou falando de um verme, de um medicamento. Eu não estou falando do paracetamol, da farmacologia do paracetamol. Eu não estou falando de coisas que vocês convivem no dia a dia, ou que quando vocês fazem um curso de farmácia, vocês pensam, que bacana, eu vou entender o paracetamol. Eu estou falando de propriedade coligativa. Certo? Que vocês nunca nem pensaram. Então, certeza que vocês pensaram, olha, será que quando eu coloco açúcar na água, ela vai ferver, demorar mais a ferver? Porque a quantidade de partículas na água vão precisar de mais energia para que ela consiga ir para o estado de ebulição? Eu duvido que vocês pensaram nisso. Certo? Porque não é do dia a dia. Então, não se assustem. Não se assustem se vocês não entenderem de primeira. Mas tentem, me tirem dúvidas, assistam as gravações, que vocês vão entender, nem que seja de quinta, ou de sexta, ou de décima. Não, O aperreu importante é mesmo, que viu, você professor? Já entenda. sabe. O importante é que você Ô, Bruno, entenda. Oi. então quando você adiciona o NaCl lá na cerveja, eu não entendo que eu não bebo. Isso, então, você vai precisar de uma temperatura maior para poder... Menor. Ai, meu Deus. Vamos lá. Não, eu Vou pegar o sei. exemplo. Você aumentou a temperatura. Não entendi. Pronto. Vai ser, Bata, vai ser bata um mais print difícil aí. de passar para o estado líquido, não é isso? Isso. Na verdade, não, vai ser mais fácil. Vou explicar. Bata um print aí que eu vou apagar isso aqui. Vai ficar gravado, depois Eu vocês me pegam um perdi. print. Ó, presta atenção. E dá para fazer com água também, viu, Orivaldo? Se você for para praia, não precisa ser cerveja, não. Fazer com refrigerante. Qual o lance? A água. Você tem aqui um balde d'água. Certo? Tem aqui um balde d'água. Beleza? Aí você quer deixar essa água fria. O que é que você vai fazer? Você vai botar pedra de gelo aqui dentro. Não é não? Para você esfriar essa água. Aí lembra daquele gráfico que eu mostrei para vocês? Que na temperatura de fusão, a temperatura é constante. No ponto de fusão, a temperatura é constante. Ou seja, ela é 0 graus. Quando tu joga gelo na água, tu puxa a temperatura aqui da água para 0 grau. Certo? Por isso que quando você bota um isopor cheio de gelo, você bota o refrigerante dentro, ele vai ficar frio, porque está 0 graus lá dentro. Você bota gelo no refrigerante, ele vai ficar frio, porque ele vai puxar, vai baixar a temperatura do refrigerante. Todo mundo entendeu isso, né? Qual é o lance? Se eu jogar sal aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Eu vou forçar essa temperatura para -5 graus Celsius. Ou seja, antes esse ponto de constância era 0. Agora esse ponto de constância é -5. Ou seja, o teu refrigerante aqui, vai ser uma garrafa de cachaça, mas vamos dizer que é refrigerante, certo? Ele vai estar agora um ambiente de -5 graus. Isso é ou não é mais gelado, mais frio do que 0 graus? Uhum. Entendeu agora? Então é isso. Você está usando essa propriedade, abaixamento da temperatura de fusão. Show, galera? Posso seguir para a gente terminar essa aula? Pode. Posso, beleza, galera. É isso aí.
Quero que vocês saiam daqui sabendo. Você chegar lá nos seus amigos na festa, meu irmão, peraí, trago sal, que eu vou fazer essa água gelar. Aí o cara, como é que faz isso? Aí tu começa a falar de fator de Van 't Hoff para ele. Não, sal fino é melhor, que ele dissolve mais rápido. Sal grosso é para churrasco. Galera, agora vamos falar da quarta propriedade coligativa, que é a pressão osmótica. No meio da festa, claro, todo mundo bebo. Dá bem beleza, o pessoal fica assim, caralho, eu já fiz muito isso, meu irmão. Ainda explico pra galera. Ó, vamos falar agora de pressão osmótica. Pressão osmótica vocês já estão mais acostumados a ver, tá bom? Talvez seja um negócio não tão do outro mundo. O que é a pressão osmótica, galera? É a passagem, não sei se eu defini, certo? Defini aqui, ó. É a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Como assim? Eu tenho que montar uma animação depois disso aqui, eu não consegui montar ainda. Certo? Ó. Tá aqui uma membranazinha, certo? Aí você tem um meio, galera. Isso aqui tá com água. Tá bom? Tá com água. Aí você tem um dos lados que tá cheio de soluto. Tá cheio de soluto. E outro lado que tem pouco soluto. Certo? Essa membranazinha aqui, ó, ela permite a passagem do solvente, mas não permite a passagem do soluto. É como se fosse um filtro. O que é que vai acontecer naturalmente? Esse processo, não é nem pressão, esse processo chamado de osmose, certo? O processo chamado de osmose, ele é natural. Eu vou ter uma passagem do meio menos concentrado para o mais concentrado. Ou seja, no final das contas, vocês vão observar isso aqui. Misturou tudo. Passar um tempinho, vocês vão ver que o volume aqui vai aumentar. Certo? Vocês vão ver que o volume aqui vai aumentar e o volume aqui vai diminuir. Por que o volume aqui aumentou? Porque eu tenho mais soluto. E eu venho do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, para tentar atingir um equilíbrio. Certo? Entenderam isso? É o que está explicado aqui. Ó. Você tem água pura, você tem o lado B com as moléculas do soluto. O que acontece? Começa a ter uma migração das moléculas de solvente para o lado que tem soluto. Certo? E essa membrana aqui, ó, ela permite a passagem de água, mas impede a passagem do solvente. Entenderam, pessoal, o que é a osmose? Isso é osmose. Vocês entenderam? Sim ou não? É simples. O conceito é simples. E o que é a pressão osmótica? Está aqui a minha caixa. Está aqui a minha membrana. Se eu quiser, galera, fazer com que o solvente passe desse lado para esse, você concorda que as moléculas do solvente vão bater na parede, vão bater na membrana? Elas vão estar em constante colisão com essa membrana? Sim ou não? Quando ela está passando, ela não está em colisão? Se você está colidindo com alguma coisa, você não está exercendo pressão sobre essa coisa? Então, a pressão osmótica é a pressão que as moléculas do solvente fazem na membrana quando elas estão mudando de meio. Beleza? Show de bola, entenderam? Ponto importante. Concorda comigo? Pensem comigo. Se eu tiver só uma molécula de soluto aqui, certo? Você vai ter uma velocidade de aqui, uma pressão 1, certo? Se eu tenho 3 moléculas de soluto, essa velocidade de passagem aumenta. Ou seja, eu vou ter uma pressão 2. E essa pressão 2 vai ser maior que a primeira. Por quê? Porque eu tenho maior velocidade de passagem de solvente. Entenderam isso? Então, quanto maior for a concentração, ou a quantidade, melhor, a quantidade de soluto, maior vai ser a pressão osmótica.
Vocês entenderam os dois conceitos? O que é osmose, o que é pressão osmótica e o que é que aumenta ou diminui a pressão osmótica? Beleza. E a pressão osmótica? É a pressão exercida na membrana pela passagem do solvente. Eu acabei de explicar. Tipo assim, ó. Tá aqui a minha membrana. Quando ela vai passando aqui, galera, ó, ela vai exercendo pressão. Nessa passagem ela vai exercendo pressão. Quanto maior a quantidade de solvente passando, maior a pressão. E essa quantidade de solvente passando vai ser maior quanto maior for a quantidade de soluto do outro lado da membrana. Para calcular, eu vou usar essa equação aqui, ó. Então, eu já apresentei 4 equações a mais para vocês hoje. Certo? Que é π, esse π aqui é a pressão osmótica. Esse m é a concentração molar. Voltamos a usar molar. Por quê? Porque eu não estou mais mexendo com variação de temperatura. A temperatura no processo de osmose, quando eu calculo, ela é constante. O R, que é a constante dos gases, uma constantezinha, certo? 0,082. E a temperatura absoluta em Kelvin, certo? Como é que eu calculo a temperatura em Kelvin? É a temperatura em Celsius mais 273,15. Eu já vi que vai ter que preparar mais umas 4 aulas daquela para botar no YouTube. Ai, meu Deus. Ai, ai. Beleza? Então, eu tenho esses 4 pontos na minha equaçãozinha. Exemplos. Calma. Tenho que explicar uma coisinha para vocês contra a osmose em relação aos meios. Certo? Nós temos, pessoal, 3 meios que eu posso pensar na osmose. Eu tenho o principal deles é o meio isotônico. Iso, galera, é de mesmo, tá bom? O que é o meio isotônico? É um meio onde a pressão interna é igual, ela é igual à pressão externa. Beleza? Eu posso, pessoal, entenderam isso? A pressão interna é igual à pressão externa. Lembra que eu falei para vocês que a pressão ela vai ser proporcional à concentração, ou à quantidade de matéria? Falei no slide passado. Que a pressão osmótica vai ser maior quanto maior for a concentração de soluto? Ou vai ser menor quanto menor for a concentração de soluto? Então, vocês concordam comigo que eu posso trocar essa pressão por concentração? A concentração interna é igual à concentração externa? Está claro isso para vocês? Ou não? Tá, beleza. Então, no meio isotônico, o que é que está acontecendo? Eu tenho um equilíbrio. O solvente entra e o solvente sai na mesma velocidade. É o meu equilíbrio. O meio isotônico é o ponto de equilíbrio. O que é o meio hipotônico? O meio hipotônico é um meio onde a pressão interna está menor do que a pressão externa. Deixa eu reescrever isso aqui. Deixa eu botar a concentração mesmo. A concentração interna é menor, é igual à concentração externa. No meio hipotônico, a concentração interna é menor que a concentração externa. Beleza? O que é que vai acontecer, pessoal, se a concentração de dentro é menor que a concentração de fora? Eu vou ter o solvente, que na osmose ele migra do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Eu vou ter o solvente, ó, entrando no meu sistema. Nas hemácias do nosso corpo, elas vão fazer o quê? Elas vão sofrer lise. Elas vão romper. Então, uma forma de você fazer lise de hemácia é você colocar água destilada nela. Ela rompe. Beleza? Vocês estão me ouvindo, sim ou não? Beleza. Então, galera, eu vou ter a lise, certo? Que é o rompimento da hemácia. Por quê? Porque eu estou jogando água aqui dentro até que ela arrebenta. Como é que isso acontece? Porque eu coloquei, por exemplo, na água destilada. O que é água destilada? Água destilada é uma água que não tem sal. Aí eu botei aqui minha hemácia aqui dentro. O que é que eu provoquei? Desculpa. Falei besteira.
No meio hipotônico, a concentração interna é maior que a externa. Certo? A concentração interna é maior que a externa, porque o meio, eu estou falando de fora. Certo? Ou seja, ele é iso quando é igual. Ele é hipo quando a parte externa é menor do que a interna. Hipo está abaixo. A parte externa é menor do que a interna, ela é hipotônica. Beleza? Ou seja, a água destilada que está em menor concentração, ela vai entrar na hemácia, no teu meio, por causa dessa diferença de concentração. E o meio hipertônico é quando eu tenho a concentração interna, agora sim, menor do que a concentração externa. Então, anota essas informações, tá bom? Meio hipertônico, concentração externa maior que a interna. Meio iso, igual. Meio hipo, concentração externa menor do que a interna. Beleza? Dúvidas? Em relação à pressão, como é que a gente descreve assim? Em relação à pressão, você não precisa se preocupar em pressão com meio isotônico ou hipertônico. Certo? A pressão não vai afetar aqui. O hipo e o hiper, né? Isso, não vai ter a ver com pressão. Óbvio que se você tem o meio hipertônico, a pressão ela vem de dentro do sistema para fora. Porque como dentro está menos concentrado do que fora, e a osmose ela vai do meio menos para o meio mais, então o solvente, o composto vai sair, os líquidos, é tanto que ela vai murchar. Aí você tem uma pressão que vai de dentro do sistema para fora do sistema. E no meio hipotônico é o contrário. Você vai ter a pressão saindo da parte de fora, externa, para dentro do sistema. Entendeu a diferença? O fluxo de solvente no meio hipotônico, ele é de fora para dentro. E o fluxo de solvente do hipertônico é de dentro para fora. O que acontece na murcha e ele enche no meio hipo. Que é um exemplo bem bacana. Quem é que come uva passa aqui? Eu gosto. Tem gente que detesta uva passa. Quem é que come uva passa? Quem é que tem uva passa em casa? Pronto. Charliane, se você tiver uva passa em casa, você vai fazer um experimento. Você vai pegar uma uva passa e vai botar num copo d'água. E vai deixar o dia amanhecer. Você vai ver que ela vai ficar bem inchadinha. Parecendo um balãozinho. Por quê? Por causa da osmose. Por que ela vai inchar? Porque dentro da uva passa você tem quase nada de líquido. Você tem um meio pouco concentrado. Perdão, um meio muito concentrado, muito soluto. Porque não tem solvente, só tem soluto. E fora na água tem muito solvente. Então a água vai começar a entrar na uva passa e vai inchar ela. Por causa da osmose. Como é que é feita uva passa? Vocês sabem, galera? Você pega a uva, bonitinha, e coloca numa solução saturada de açúcar. Ou seja, dentro da uva você tem um meio pouco concentrado e na solução saturada de açúcar você tem um meio super concentrado. Quando você coloca a passa lá dentro, o líquido da passa, da uva, vai começar a ser extraído para a solução. Aí ela vai murchar e vai formar a uva passa. Olha que legal. Vocês não sabiam disso. Beleza, pessoal? Dúvidas? Deu para entender? Pois vamos fazer um exemplo aqui, ó. Entenderam o que é meio hipo e o que é meio hipo, né? Show. Ó, considere a concentração no meio isotônico, mais ou menos. Beleza. Entenda lá que no meio hipo você vai ter... Volta aqui. No meio hipo, a concentração externa é menor do que a interna. No meio hiper, a concentração externa é maior do que a interna. E no meio iso, elas são iguais. O que eu quero que vocês entendam daqui é isso. Se você não entendeu como é que prepara uva passa, não tem problema. Se você entendeu que na hipertônica, a externa é maior, e na hipotônica, a externa é menor, eu estou satisfeito. Beleza. Vamos para o exemplo para a gente finalizar a aula. Considere que a concentração do meio isotônico para hemácias é de 0,04. Então, ele está me dando aqui, ó, a concentração no meio isotônico. 0,04 mol por litro. E que a pressão osmótica nesse meio é 1 atm, a 25 graus. Calcule os novos valores de pressão osmótica e classifique o meio
nas soluções abaixo. Ele está te dando duas soluções. Pede para você dizer se nessa solução o meio em relação à hemácia vai ser hipo, ou hiper, ou isotônico. E pede para você calcular a pressão osmótica. Então, são duas questões em uma, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Na solução 1, ele tem 0,02 mols de sacarose em 100 ml de solução. Pessoal, calcula aqui a concentração. Concentração molar é o número de mols pelo volume. Ele já me deu o número de mols e já me deu o volume. Só que esse volume tem 100 litros, então é 0,1 litros. Deixa eu botar aqui em vermelho. 0,1 litros. Beleza? 0,002 por 0,1 vai dar uma concentração, ó, dessa solução que ele colocou em hemácia de 0,2. Aí eu te pergunto, 0,2 é maior ou menor que 0,04? Não é maior? É. Se o meio externo é maior que o interno, eu estou falando de um meio hipertônico. Certo? Entendeu isso? Se a concentração externa... Ó, Natália, que eu quero que você entenda. Se a concentração externa 0,02 é maior que a concentração interna da hemácia 0,04, eu tenho um meio hipertônico. Tranquilo? Agora olha aqui embaixo, ó, o segundo. Ele já está calculando a pressão osmótica. Beleza? Então vamos, já está botando na segunda parte. Vamos calcular a pressão osmótica agora desse meio. Qual é a pressão nesse meio hipertônico? Qual é a pressão exercida na membrana da hemácia que o meu solvente vai fazer? Qual vai ser a minha pressão osmótica? Eu vou aplicar essa fórmula aqui, que teria o izinho aqui também para multiplicar, tá bom? Tem o izinho. Quando é que esse izinho vai ter valia? Quando isso aqui não for sacarose e for um íon como NaCl, como CaCl2. Mas como é sacarose, esquece o I. Beleza? Qual é a fórmula? Pi, pressão osmótica, é a M, a concentração molar, que eu calculei aqui já, 0,2. R, que é uma constante, 0,082. E o T, que é a temperatura absoluta. Tá aqui, ó. Concentração molar eu calculei. Tá bem aqui. Isso aqui é uma constante, galera. Eu dou na prova, tá bom? Então você bota no Google aí, constante dos gases, que vai aparecer, 0,082. E a temperatura, que é em Kelvin. Essa temperatura em Kelvin, pessoal, é a temperatura em Celsius mais 273,15. Qual é a temperatura em Celsius? Ele me deu aqui, ó, 25 graus. Tá aqui, ó, 25 mais 273,15. Resolvendo, a gente vai chegar nessa pressão osmótica aqui. Dúvidas? Entenderam como é que eu fiz isso aqui? Sim ou não? Tranquilo. Esse cálculo é bem mais fácil. Tá bom? Agora vamos para a segunda solução. Ó. Calcular a concentração molar de novo. O número de mols é 2 vezes 10 a menos 3. Em 100 ml de solução, vou ter que transferir para litro. Do mesmo jeito da outra, vai dar 0,1 litros. Eu vou encontrar 0,0... Beleza, doutor. 0,02. Certo? Agora eu pergunto para os senhores. 0,02 é maior ou menor que 0,04? É maior, né, professor? Isso, é? É não, mulher. É menor. Tá no mesmo número de casas decimais, tá bom? 0,2 é Sim, é maior mesmo. que 0,04. Mas 0,02 é menor que 0,04. Beleza? Então, ó, a concentração externa está menor que a concentração interna. Isso, galera, é meio hipotônico. Tá bom? Para saber se o meu é hipo, iso, ou hiper, é só se concentrar na concentração externa. Se ela tiver maior, ela é hiper. Se ela tiver igual, ela é iso. Se ela tiver menor, ela é hipo, certo? E as palavras até dizem alguma coisa. Hiper quer dizer a mais. Eu sou hipersensível, certo? Eu sou hipertenso.
eu tenho hipotrofia, certo? Hipersensual. Eu não. Eu tenho hipossuficiência, certo? Ou seja, eu tenho abaixo hipo, eu tenho acima hiper. Show? Bom, conseguiu classificar aqui o meio, facinho. Agora vamos calcular a pressão osmótica. Mesma fórmula. Só que agora eu vou usar esta concentração molar aqui, ó. Esta concentração molar. Calcula lá, vai dar 0,048 atm. Beleza? Pressão osmótica aí, calculada. Simples assim. E agora os exercícios, né, professor? Vocês ainda querem mais exercícios, galera? Deixa quieto. Revise aí. Isso aqui é uma aula só que eu fiz em 2 dias, tá bom? Então vocês têm a parte de concentrações para revisar, que vai ser, vou colocar online, já está online, na verdade. E tem essa aula de hoje, que foi só o finalzinho para revisar. Eu também vou colocar online. Aqui eu vou fazer o compromisso de novo. Eu vou preparar 3 questões de cada. Vou preparar 3 questões de cada. Vai virar uma série no meu canal isso aqui, certo? De pressão de vapor, elevação ebullioscópica, elevação da temperatura de ebulição, abaixamento da temperatura de congelamento e pressão osmótica. Vou fazer 3 questões de cada. Vai dar aí mais 12 questões para vocês. Só peço que você, deixa o like e se inscreve no canal. Beleza? E comenta. O pessoal tá comentando agora, tô gostando, viu? Comentem. Certo? Comentem. Beleza, galerinha? Deixa eu fazer a chamada de vocês. Gostaram da aula? Eu sei que essas 2 aulas, galera, estão pesadérrimas. A próxima é mais Não, relax. professor. A próxima é Eu mais gosto da conteúdo. sua pessoa, mas dessa aula aí não gostei de jeito nenhum. Faz parte. Vai. Escrevam aí. O nome de vocês. Tem que ser sincero mesmo, rapaz. O cara vir passar uma matéria dessa, vocês passaram 1h30 levando uma pizza de cálculo. Parece que cada divisão dessa, cada fórmula dessa é um burro que eu dou em vocês. Se vocês disserem que estão gostando da matéria, vocês estão mentindo. Professor, vou ser bem sincero, se eu passar nessa cadeira, eu sou uma vitoriosa, viu? Natália, deixa de choro, que semestre passado foi o mesmo Choro, choro. professor. Semestre passado era a mesma conversa. Professor, não lembro de química. Professor, não sei, eu não estou entendendo. A mulher passou, foi com quase 8. Professor, mas o negócio tá coçando mais o sapato, viu? Nesse. Ah, mas, cara, físico-química tem muito cálculo. Vocês vão ver cálculo assim de novo. Vocês já fizeram orgânica não, né? A Natália não fez não, o Velton já fez. A Natália não fez orgânica ainda. Então, semestre que vem, provavelmente eles vão fazer química orgânica. Então é relax. Quase não tem cálculo. Aí química analítica pisa de cálculo de novo. Mas a físico-química onde tem muito cálculo. Certo? E não acaba não. Praticamente todas as aulas têm cálculo. Belezinha, pessoal? Professor, Oi. eu acho melhor cálculo, que eu aprendo, quando eu vou fazer, eu só faço o cálculo e pronto. Agora, como não é cálculo, eu não Pois é, gosto muito. galera. Tem gente que tem as facilidades. Eu também tenho mais facilidade com cálculos. Os conceitos me confundem pra caramba. Certo? Me confundiam, né? Porque assim, galera, sendo sincero com vocês, eu aprendi química quando eu comecei a dar aula de química. Certo? Eu sabia todos os conceitos. Tinha estudado, tinha revisto. Mas toda vez que eu tentava puxar de memória, eu não conseguia. Eram conceitos complexos. Até as contas eram difíceis de fazer, porque eu não tinha prática, eu não tinha manuseio, não tinha costume. Agora, depois de 3 anos dando aula de química, meu amigo, eu já falei tanto de pressão osmótica, que já teve dia que eu sonhei com pressão osmótica, sonhei com as fórmulas, tá bom? Então, para mim é fácil quando eu falo com fluência, como se fosse a coisa mais simples do mundo. É porque para mim é. Por quê? Porque eu dou aula disso. Eu estou todo ano, todo semestre explicando isso de novo, de novo, de novo, de novo. Para vocês é novidade. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que estudar. Vocês têm que resolver as questões. E de novo, e de novo, e de novo, de novo, de novo. Tem outro jeito. Beleza? Pessoal, é isso aí, ó. Deixar vocês irem para a próxima aula, tá bom? Boa noite.